Olá, irmãos, graça e paz. Estamos de volta com o nosso assunto hoje, o resgate da maldição. E nós falávamos no vídeo passado, que o Senhor veio tratar da incapacidade do homem de obedecer. Ele veio trazer recurso para que o homem tivesse a capacidade de obedecer à lei de Deus. Quando nós pegamos essa declaração de Gálatas e aplicamos as consequências, dizendo ao mesmo tempo que não há mais maldição nem para quem pecar, estamos dizendo às pessoas: você pode pecar à vontade, porque Jesus removeu as consequências da maldição. E será que é isso mesmo que a palavra de Deus está dizendo? É claro que isso não é verdade. O que ouvimos é pregadores dizendo que o crente não lida com maldição. O que ouvimos, e com frequência, nós não precisamos estar debaixo dela, mas não dá para negar a realidade e a possibilidade de que o crente ser atingido por ela. Porque, veja comigo, abra sua Bíblia e confere comigo Apocalipse capítulo 22 e verso 3, onde diz que não haverá mais maldição. Você vai perceber que o texto está dizendo que não haverá mais maldição dentro da eternidade já, porque Apocalipse 22, você vai notar que em Apocalipse capítulo 20, nós temos o julgamento do grande trono branco. No capítulo 21, nós temos a Nova Jerusalém, e no capítulo 22, o início da eternidade. Então, veja que ali está dizendo: e não haverá mais maldição. Pois bem, agora, a presença da maldição, vamos falar sobre isso aqui agora. O texto diz claramente: nunca mais haverá qualquer maldição. Não é só maldição, mas não haverá qualquer maldição. Apocalipse 22 e verso 3. A pergunta que nós fazemos: nós já chegamos a esse estágio final? Claro que não. A igreja nem foi arrebatada ainda. Nós ainda estamos aqui. Então, é fato que nós não chegamos ao estágio final. Então, a resposta é não, Veja Apocalipse 21 e verso 4. O que é que nós encontramos nesses textos? E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Vamos fazer algumas perguntas e refletir dentro deste verso que eu li. E a primeira pergunta é: já deixou de haver choro? Claro que não, Nós estamos vendo pessoas enfrentando dificuldades e o choro ainda está presente no meio da humanidade. Isso é o que nós mais vemos, é sofrimento, pessoas chorando. Então a resposta é não. Outra pergunta: já deixou
de morrer gente, porque aqui no texto diz que não haverá mais morte, logo em seguida, quando o texto fala de maldição, tá? Então veja bem, diz que não haverá mais morte. Já deixou de morrer gente? Não. Está havendo gente morrendo todo dia. Todo dia a morte. Outra pergunta: já deixou de haver luto? Não, né? Você certamente conhece alguém que está vivendo luto ou não? Portanto, a resposta é não. Já deixou de haver dor? A resposta certamente é não, porque você deve conhecer alguém que tem dores, que está doente. Pessoas que até precisam de morfina para cortar a dor, ou não? E é provável que você mesmo, meu querido irmão e querida irmã, tenha sofrido dor, né? Quem é que nunca teve uma dor de cabeça ou não tem? Né? Uma gripe forte que nos causa dor no corpo. Então, a verdade é que não deixou de haver dor. Pois bem, então a resposta é: ainda não chegamos a esse estágio. Perdão. Não chegamos a esse estágio. Maldição não é algo que só vai deixar de existir na eternidade. Ela está presente no dia de hoje. Com certeza ela só deixará de existir lá na eternidade, né? Ela existe para quem deliberadamente desobedece à lei de Deus. Então, a resposta essa pergunta é não. Não chegamos a esse estágio. E o que é que Jesus veio fazer? Quando a Bíblia diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, não era nem que deixou de haver maldição, e nem que existindo o crente está imune à maldição. Não foi nenhuma dessas duas coisas. E que você pode pecar à vontade, que não haverá punição. Você não vai ver isso em lugar nenhum da Bíblia. Porque se não há maldição, então pode-se pecar à vontade. Cristo veio tratar da capacidade do homem obedecer a Deus, porque isso o homem não conseguia fazer. Deuteronômio capítulo 30 e verso 19 diz o seguinte: os céus e a terra tomo hoje por testemunho contra ti, que te propus a vida, a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Nota que ele diz: escolhe a vida. Ainda que o homem soubesse que havia diante dele dois caminhos, ele tinha dificuldade de escolha. O homem não conseguia andar em obediência. A lei tinha um prazo de validade, e aí nós lemos isso, Gálatas 3,19. Qual, pois, a razão de ser da lei? Pergunta Paulo. Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse, nota o até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. A lei tinha prazo, até que Jesus viesse resolver o problema da desobediência do homem para com a lei de Deus. Porque apesar de salvos, ainda temos problema com o pecado,
E vemos cristãos que se classificam como cristãos, lutando com a vida de pecado, e muitos sendo escravos de pecados que não conseguiram deixar e que nunca conseguiram sair desta vida de cometer pecados, né? O cristão, ele luta por uma vida santa e mesmo lutando ainda peca. Não é assim? Ou você não peca? Nós ainda temos problema com o pecado, porque nós estamos nesse corpo pecaminoso. E enquanto estivermos aqui, vamos ter que lutar com ele. A diferença é que ele recorre agora ao sacrifício de Cristo. O homem que conheceu Jesus, quando ele cai, ele recorre ao sacrifício de Cristo. Porém, parece que tem pessoas que acostumaram ou estão acostumadas com o pecado. E eu pergunto, isso não tem consequência, não? Veja que em Hebreus fala de 2 tipos de terra. Hebreus capítulo 6 e verso 7 e 8, ele diz: porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, e produz erva útil para aquele a quem é também cultivada, recebe a bênção. Nota essa palavra: recebe a bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição. O seu fim é ser queimada. Nota? Então, quem vive em pecado vai colher a consequência da desobediência. Quando a Bíblia diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, não quer dizer que estamos liberados para pecar, ou que se pecarmos, o pecado não terá efeito sobre nós. Não é isso que ele está dizendo. Não quer dizer que quem quebra a lei não tem consequência nenhuma. A lei foi cumprida por Jesus, mas não quer dizer que eu posso fazer o que bem eu entender e que fazendo não terei consequência nenhuma com isso. Então, Cristo, ele veio para me capacitar a obedecer o que antes era impossível sem a ajuda do Senhor Jesus. É isso que ele veio fazer, cumpriu a lei no meu lugar e trouxe então o Espírito Santo para dentro do homem. Quando o homem se converte, se torna morada do Espírito Santo, e o Espírito Santo, Jesus através do Espírito Santo, nos capacita a obedecer a lei de Deus. Vamos ficando por aqui. Até o próximo, em nome de Jesus. Deus abençoe.